Podem sentar um pouquinho. Há alguns dias, e vai se prolongar pelo menos até amanhã, nós estamos acompanhando os que estão participando todos os dias da missa, um embate muito sério entre Jesus e os fariseus. Para que a gente entenda o valor desta discussão que Jesus está tendo com eles, é bom entender quem são os fariseus. Os fariseus são uma espécie de confraria de homens leigos, muito religiosos, muito bem quistos pela sociedade, porque eles eram como que representantes da defesa da lei de Moisés. Imaginem, por exemplo, homens muito religiosos e que na cabeça dos fariseus havia uma sentença: o Messias, o enviado de Deus, só viria quando o povo cumprisse fielmente as leis de Moisés. Quando a gente fala das leis de Moisés, não são só os 10 mandamentos, mas todos aqueles mandamentos que ao longo da história do povo de Israel foi sendo incorporado e chamado de lei. Então ia desde os 10 mandamentos até aquelas pequenas prescrições de como se comportar à mesa, do que fazer se você se encontrar com um pagão na rua, etc, etc, etc. Mas quem tem aqui mais ou menos a noção do direito, sabe que existe a lei e existe a interpretação da lei. Então, o que acontecia era que os fariseus, eles não somente eram os defensores da lei, mas eles eram os responsáveis também pela interpretação correta dessa lei, que hoje no direito a gente chama de jurisprudência. A interpretação que vai sendo dada pelos juízes a respeito do que a lei diz. Às vezes a lei é um pouco genérica e cabe ao juiz, então interpretar a lei. Cabia aos fariseus fazer essa interpretação. Então vocês imaginem que ao longo dos séculos essa interpretação ela ia sendo alterada, ao ponto de que, por exemplo, nós temos um mandamento de guardar os domingos, que para os judeus seria guardar o sábado. Então, guardar o sábado significa que não se deveria naquele dia trabalhar, mas simplesmente guardar o dia para o louvor a Deus. Aí Jesus vai e cura um homem no sábado. Os fariseus vão lá em cima e dizem: mas como é que pode? Não pode fazer nada. Aí Jesus explica: escuta, a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. E o próprio Jesus dirá: e aqui há alguém que é maior do que tudo isso. Mas os fariseus não enxergavam isso, não olhavam para Jesus e encontravam nele a verdadeira interpretação da lei. E por isso Jesus, em vários momentos da sua vida pública, vai entrar em conflito com os fariseus, porque eles, apegados demais à lei, às normas, às vezes até faziam uma interpretação dessa lei que não valorizava a vida, que não protegia o ser humano, que não o tirava da condição de escravo e o tornava livre. E é claro, Jesus, tendo vindo a esse mundo para nos libertar, para nos oferecer a vida e a vida verdadeira, entrava em conflito com essas interpretações. No auge desse conflito, nós estamos vendo Jesus assumindo a veia profética, que ele descendia também, e uma das missões de Jesus era ser portador da voz de Deus. Ele vai de forma muito dura e contundente, vai se reportar aos fariseus
e pronunciar, como os profetas faziam, uma série de advertências. E os profetas, quando faziam as advertências, eles usavam a expressão, ai de vós. Também a gente, quando vai fazer a advertência, também diz, ai de você se fizer isso. Então Jesus vai fazer uma série de advertências, e as de hoje são muito duras porque na raiz está uma denúncia que Jesus faz a esses homens muito religiosos. Ele diz, vocês são hipócritas, e aí Jesus disse, olha, vocês fecham o reino de Deus, criam obstáculos para os homens desejarem o reino e conseguirem alcançá-lo. E aí Jesus começa, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês vivem correndo o mundo para converter alguém, mas quando consegue converter, leva essa pessoa para o inferno, e não de fato para o reino de Deus. E para Jesus isso acontece porque os fariseus eram como que cegos, não cegos físicos, uma cegueira física, muito pelo contrário, a cegueira dos fariseus era espiritual, ou seja, eles não só não viam Deus, não conseguiam enxergar os sinais da presença de Deus, como também com as suas interpretações e seu legalismo e seu formalismo impediam os outros de enxergarem a Deus. Por isso, uma das cegueiras que Jesus diz que eles têm é justamente de trocar o que é mais importante e essencial por aquilo que era puramente expressão e não continha o verdadeiro significado. Então Jesus diz, por exemplo, vocês dizem que quem jura pelo templo não vale, mas dizem que quem jura pelo ouro do templo vale. Mas Jesus disse, mas vocês estão completamente equivocados. O que vale mais? É o ouro do templo ou o templo em si mesmo, por ser lá a casa onde Deus habita? Então essa interpretação de vocês não vale, não é correta, não é de Deus, porque vocês traem o verdadeiro significado. É uma religião puramente de aparência. Vocês não percebem que o essencial não está no exterior, mas no significado, no interior que essas coisas guardam. Bom, a discussão é forte, é contundente, e Jesus então os acusa de uma cegueira, e essa cegueira, como eu disse, se deve ao fato de eles não enxergarem para além das aparências. E a primeira aparência que eles não conseguem enxergar o sentido é o próprio Jesus. Ele é o Filho de Deus, e os fariseus têm dificuldade de enxergar a natureza divina de Jesus ao olharem para Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, aí está um exemplo, um mau exemplo de homem e de mulher religiosos, os fariseus. Mas hoje nós temos diante dos nossos olhos, diante dos olhos da igreja, uma mulher profundamente religiosa, mas completamente diferente dos fariseus, Santa Mônica. Se por um lado eles eram cegos e Jesus os acusou de tal, ela era uma mulher com um olhar profundamente marcado pela presença de Deus na sua vida. Muito pelo contrário, ela, por ter Deus na sua vida e no seu coração, soube muito bem enxergar qual era a sua missão como mãe. E vendo o seu filho Agostinho jogado no pecado e entregue aos vícios, ela, como uma mulher profundamente religiosa e caridosa, ela mergulha na confiança em Deus, e por 28 anos ininterruptos
reza sem se cansar pela conversão do seu filho. Como disse a oração inicial dessa missa, foram as lágrimas de Santa Mônica que converteram o coração do seu filho Agostinho, que depois se tornará um dos maiores doutores da igreja, e a festa dele justamente é amanhã. Mas hoje a gente celebra a mãe que por 28 anos chorou copiosamente pela conversão do seu filho. Portanto, aquilo que nos disse a primeira leitura hoje, São Paulo escrevendo à comunidade de Tessalônica, elogia aquela comunidade pela fé. E como é que São Paulo enxerga a fé daquela comunidade? Dizendo: eu me encanto, eu me alegro e eu louvo a Deus pela perseverança da vossa fé em todas as perseguições e sofrimentos que suportais. Nós não sabemos que temos fé quando tudo anda do jeito que a gente quer e deseja. A nossa fé, ela se mostra, ela se expressa, não quando tudo está azul, mas quando tudo está cinzento. Quando nem tudo está do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Ali sim, a nossa fé é colocada à prova. E aí mostramos se temos ou não temos fé, se a nossa fé é de boca para fora ou se de fato ela existe. 28 anos não são 28 dias. Então pode ser que a gente tenha no coração uma intenção pela qual a gente reza há tanto tempo, e nós parece que vamos chegando à conclusão que Deus não nos ouve, que Deus não quer atender o nosso pedido. Enfim, quantas coisas diminuíram ao longo dos anos o nosso desejo de rezar, de pedir a Deus e de confiar em Deus, de que sim, Ele vai nos responder. De uma forma ou de outra, Ele nos responde. Deus não nos deixa sem resposta. Eu acho que é esse o exemplo dessa mulher que hoje nós louvamos e agradecemos a Deus pelo testemunho dela. Mas eu quero aqui rezar hoje de modo especial pelas mães que têm os seus filhos em situação de descaminho. Talvez elas tenham criado seus filhos com tanto amor, mas hoje veem talvez eles em situação de perigo, desencaminhamento na vida. E eu tenho certeza que no coração dessas mães existe um desejo muito grande de recuperar os seus filhos, de vê-los longe do mal que praticam, do vício no qual estão vivendo. Então, hoje eu diria para você, mãe, que se encontra nessa situação, você tem uma grande intercessora, Santa Mônica. Essa mulher viu o seu filho caminhar para a ruína e não esmoreceu, não diminuiu a intensidade da sua fé, rezou pelo seu filho. Então não se canse de rezar pela conversão no coração de seus filhos, porque a oração da mãe toca mais profundamente ao coração de Deus. Então, coloque diante de Deus, confie plenamente nele e não esmoreça. Continue com coragem, rezando, pedindo a Deus pela conversão de seus filhos. Se você é esta mãe, está aqui hoje rezando, sinta-se profundamente amada por Deus e receba a intercessão de Santa Mônica. Mas se você conhece uma mãe que chora pela dor dos seus filhos, fale para ela de Santa Mônica, faça ela conhecer essa mulher. Quem sabe ela ali não recobra a coragem de recuperar também o seu filho, confiando em Deus pelo caminho da oração. Que Santa Mônica do céu interceda por nós.